E a gente precisa lembrar aí que essa turma é muito perigosa. Eu vou botar aqui um trecho de uma entrevista desse Paulo Figueiredo, em que ele fala sobre o Eduardo e o pai. E é um desenho de como eles já estão pensando no futuro, porque o Eduardo não tem mais condição, em tese, de ser candidato aqui no Brasil a nada. Imagina quem vai votar no homem que trabalha contra o próprio país. Mas eles estão pensando para frente e precisava ter um acompanhamento disso. Agora o governo brasileiro está correndo atrás do prejuízo, relação tarifária. Mas não pode sair barato para esses caras. Deixa eu botar aqui. Isso tem provocado esse curto-circuito. Mas me parece que essa fragmentação só facilita o trabalho da STF de eliminar a direita do espectro político. Então, eu realmente estou preocupado. Gostaria de ver mais concertação, mais diálogo, mais conversa, talvez até de bastidores. Acho que você vai gostar das notícias que eu vou te dar aqui a respeito desse assunto. Por favor. Bom, em primeiro lugar, a gente tem um problema de liderança. Tá? Por quê? Quem se consolidou nos últimos anos como a liderança da direita foi o presidente Jair Bolsonaro. Só que o presidente Jair Bolsonaro tem sido uma liderança errática, até pelas questões emocionais e de saúde que ele vem passando, e, num dado momento, o deputado Eduardo Bolsonaro resolveu se retirar da liderança do pai. Hoje, quem toca o assunto dos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro, a despeito das orientações do pai. E muita gente não entendeu isso ainda. Tanto que as pessoas, o Tarcísio, as pessoas do sistema foram ao Jair Bolsonaro para ver se ele conseguiria falar com o Trump para retirar as tarifas. Só que o presidente Bolsonaro não tem nenhum acesso ao Trump. Quem trata tudo dos Estados Unidos é o Eduardo. Então, há um problema de liderança. Não há a liderança deste processo não é do Jair Bolsonaro, num certo sentido, rebelde do deputado Eduardo Bolsonaro, por ele entender que este é o melhor caminho para defender o pai e que o pai fez sucessivos péssimos acordos que trouxeram o Brasil a essa situação, uma visão da qual eu compartilho integralmente. O presidente Bolsonaro fez péssimos acordos e conduziu o país a essa situação que nós estamos hoje. E o deputado Eduardo Bolsonaro teve uma visão diferente, tanto que veio para os Estados Unidos a contragosto do pai. O pai queria que o Eduardo tivesse retornado ao Brasil. E o Eduardo bateu o pé e falou, eu vou ficar. E o pai até hoje é preocupado com o mandato do filho e o filho... Entendeu como é que eles já estão pensando no Eduardo como uma liderança transnacional também, da extrema-direita. Eles têm aí um espírito do tempo a favor deles. A gente não pode subestimar. Esse Eduardo se ferra aqui para ser presidente, ou tentar ser presidente em 2026. Não há dúvida sobre isso. Mas eles estão pensando depois disso. Estão pensando, primeiro, por exemplo, que não vão reconhecer uma eventual vitória do Lula em 2026. A pressão vai continuar, se o Trump não cair até lá. E aí vai ser um negócio complicado, porque esse sujeito, com a proteção, sob o apanágio da mídia, de setores conservadores, de gente do dinheiro, do agro brasileiro, também em articulação com empresários lá dos Estados Unidos e gente como Steve Bannon, entre outros aí lobistas. Esse cara continua tendo uma relevância importante. Nós estamos preparando uma matéria muito importante, aliás, sobre esse Paulo Figueiredo. O Vinícius está colhendo material. Eu ouvi de novo, tá? Daquela Maria Cristina Fernandes, que é uma jornalista experimentada do Valor, chamando esse vagabundo de jornalista. Ele é um lobista. O Trump é um homem de negócios. O governo dos Estados Unidos virou um balcão de um gangster que ganha uma grana extorquindo os outros países, que nem quando um chefão da máfia domina um bairro. E ele vai lá, pega dinheiro do Japão, faz um puta barulho, todo mundo fica com medo, você vai ver que o acordo é ruim, e isso está acontecendo de fato, não tem nada assinado, mas é no gogó. Só no gogó, na especulação, ele ganha uma grana. Faz a mesma coisa, né, com... A gente viu anteontem no Reino Unido, União Europeia, os especialistas, economistas, todos lá contestando os acordos. Até aí, né, até ele ser assinado, só na Bolsa, o sujeito já ganhou uma puta grana com a especulação.
Ele tem o timing disso. E as pessoas em torno dele, o Eduardo Bolsonaro é um desses, perceberam que são jagunços de um capitalista que está disposto a fazer qualquer negócio, principalmente para tirar da frente governos que fazem resistência a esse projeto, como o do presidente Lula, Vinícius Segala. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre uma grande entrevista do Lula ao New York Times. Diga lá, meu caro. Olha, é isso mesmo, né, Kiko? Me lembrou, você fez essa figura da máfia, eu lembrei dessas coisas de menino mais forte no colégio que rouba o dinheiro do lanche dos outros. Bullying, né? Uma coisa de bullying, uma coisa de bullying. E bullying tem sido utilizado muito mesmo, essa metáfora do bullying. O Financial Times, talvez o maior jornal econômico do mundo, certamente o da Inglaterra, publicou hoje esse editorial, Kiko. A União Europeia valida o bullying comercial, né, tributário, agenda de bullying do Trump. Tá todo mundo muito impressionado com essa prática deslavada, né? Vou ler já traduzido aqui um trechinho desse editorial. Um por um, Donald Trump abriu caminho para novos acordos comerciais. Com a punição de perder o acesso ao vasto mercado americano e a isca de negociar suas pesadas ameaças tarifárias, o presidente obrigou países como Reino Unido, Japão, Indonésia, Filipinas e Vietnã a se submeterem a seus termos. A União Europeia, com seu peso econômico e influência como importadora líquida de serviços dos Estados Unidos, teve uma das melhores chances de encontrar um meio termo. Em vez disso, também capitulou. A União Europeia capitulou, nas palavras do maior jornal econômico da União Europeia. Mais uma vez, o presidente Lula sendo exemplo, né? Você vê? Está todo mundo capitulando e a gente, como entrevista dada hoje pelo presidente Lula, o New York Times disse, nós não vamos perder o respeito. A gente quer respeito e não vamos perdê-lo. Deixa eu mostrar aqui hoje o New York Times louvando o presidente Lula. Ontem teve um artigo incrível, anteontem, do Joseph Stiglitz, que é Nobel de Economia. Antes dele, Paul Krugman também escreveu, louvando, elogiando o papel do presidente Lula. São dois economistas liberais, entendendo que, até do ponto de vista aí, da doutrina liberal econômica, o Lula representa uma ideia de que você pode ter livre comércio e você não é obrigado, muito pelo contrário, a fornecer subsídio para o senhor feudal, que é isso que o Trump está fazendo. É um troço quase pré-capitalista, ao mesmo tempo que ele e os amigos dele, a máfia dele, é coisa de organização criminosa. Quando você pensa no PCC, organização criminosa, sei quê, aqueles são pretos e, né, a gente sabe como é que funciona dentro de presídio. Assim, fichinha perto da organização criminosa chefiada pelo Donald Trump. E aí, os próprios americanos que entendem o risco que estão correndo com o Trump estão aqui louvando. O New York Times, ainda o maior jornal dos Estados Unidos, fala, presidente do Brasil, Lula, para Trump, aspas, eu quero ser tratado com respeito. Bela foto, bela chamada. É isso. Quero ser tratado com respeito. Aí vamos conversar, mas com respeito. Estão fazendo uma pegadinha para ele ir lá para a Casa Branca e ser humilhado que nem o Zelensky, Vinícius Segala. É isso que estão tentando, que nem a União Europeia foi. Você vê o tamanho do Lula perto do Keir Starmer, premier da Inglaterra, um sabujo, parecia um cachorro, só faltou assim botar a língua para fora e as quatro patinhas, que nem a Catuxa, com o Trump. O Trump o recebeu na Escócia. Olha que aberração do ponto de vista diplomático. Quem deveria receber era o Keir Starmer. Ao Trump, foi o contrário. E aí, aqui no New York Times, o que o presidente Lula fala, entre outras coisas? O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato sobre o tarifaço. Disse mais. Eu designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, meu ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes dos Estados Unidos para entender qual é a possibilidade de conversa. Até agora não foi possível. Tá?
a primeira entrevista do Lula para o jornal em 13 anos. Em 13 anos. Né? Porque o Lula, ao falar com o New York Times, a gente está falando com a elite americana ainda, democrática e democrata também. O Trump despreza tudo que é liberal ou progressista, né, do país dele, inclusive o New York Times, e a mídia também. O que vale são os vagabundos de fake news que ele cria, que ele financia. O Lula ainda falou assim, que não pretende conduzir as negociações sobre o tarifaço como se fosse um país pequeno contra um país grande. Foi questionado sobre as críticas que tem feito a Trump. Em várias ocasiões ele falou que não é correto ficar ameaçando as pessoas pela internet e chamou o chefe da Casa Branca de imperador. O Lula, porém, destacou que a ameaça de sanção por parte dos Estados Unidos deixa o Brasil preocupado, mas não com medo, e que não pretende abaixar a cabeça para as determinações norte-americanas. Aspas de novo. Nós sabemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poderio militar dos Estados Unidos, reconhecemos a grandeza tecnológica dos Estados Unidos, mas isso não nos deixa com medo. Nas negociações políticas entre dois países, a vontade de nenhum deve prevalecer. Nós sempre precisamos encontrar um meio termo. Isso não é alcançado estufando o peito e gritando coisas que você não pode entregar, nem abaixando a cabeça e simplesmente dizendo amém a qualquer coisa que os Estados Unidos quiserem. Eu acho que é importante que o Trump considere. Se ele quer ter uma briga política, então nós vamos ter uma briga política. Se ele quer falar de comércio, então vamos sentar e conversar sobre comércio. Mas você não pode misturar os dois. Reclamou ainda que Trump não tem respondido às tentativas de negociação e que representantes brasileiros já conduziram ao menos 10 reuniões com membros da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos. Aspas, espero que a civilidade retorne à relação entre Estados Unidos e Brasil. O tom da carta dele, do Trump, foi definitivamente de alguém que não quer conversar. Fala aí, Segala. Vinícius, sair? Você tá mutado, Vinícius. Desmuta só. Isso. Gente, Desculpa. fechamos os membros. Caprichem nos superchats, tá? Vamos lá, gente. 4.000 assistindo. Vai lá, Vina. Valeu, gente. Valeu quem é aí, que foi o último a mandar uma membresia. Muito obrigado. É, Kiko, o presidente Lula... A verdade é que o presidente Lula, ele ganhou uma oportunidade dada por Donald Trump, por esses acelerados aí da oposição brasileira, para mostrar o estadista que é, né? Mais uma vez, irretocável a maneira como o governo brasileiro tem lidado com essa situação. Inclusive o ministro Haddad, né? O ministro Haddad tem dito, né? A gente não se faz política internacional com o fígado, não se mexe com o ganha-pão de parte da população pensando com o fígado, né? O ministro Haddad disse, o caminho não é retaliação pura e simples, taxar em 50% aqui. A pior coisa que um fascista pode fazer contra alguém que não é fascista é torná-lo um fascista para combatê-lo, né? Então, não tem por que a gente enveredar por esse caminho, que é o caminho que eles tomaram. O Donald Trump está fazendo algo que eu também vejo a família Bolsonaro fazer, que é essa dobração de aposta quando não há mais caminho. Não tem o menor sentido mais eles continuarem com essas histórias. Por que o Paulo Figueiredo diz isso, Kiko? O Eduardo Bolsonaro, ele está fazendo isso a revelia do desejo do pai. Isso é mentira. É porque ele não quer que o Jair Bolsonaro seja preso, né? Vale lembrar que a tornozeleira foi colocada porque, em virtude, ele foi proibido de falar com o filho, em virtude dessas articulações do Eduardo Bolsonaro, das quais o Jair Bolsonaro faz parte. Então ele está querendo falar, o Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso, é o Eduardo. Meu Deus, o Jair Bolsonaro está financiando. 2 milhões de reais foi outro dia para a conta dele, do Eduardo, antes de ter tido o Pix bloqueado. Até parece que o Eduardo Bolsonaro age em desconformidade com o desejo do pai, ou em inconformidade, né? Não tem essa chance, disso acontecer. E dessa maneira estão dando oportunidade para o presidente Lula fazer isso. Mostrar o estadista que é.